Pega a tua Bíblia e abra ela no Evangelho conforme escreveu Mateus, no capítulo 26, e vamos ler a partir do verso 6, uma passagem muito linda, aonde uma mulher ungiu Jesus com o bálsamo. Mateus capítulo 26, a partir do verso 6. O jantar em Betânia. E entrando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para sua memória. Amém? Pode tomar o teu assento. Preste bastante atenção na palavra de Deus. Esta palavra que estamos meditando aqui é a palavra de Deus para o nosso coração. Se nós meditamos nessa palavra, vivemos. Se não damos crédito a essa palavra, morremos, porque disse Jesus que a sua palavra é vida e paz. Esta ocasião que lemos, diz a palavra que Jesus estava na cidade de Betânia, e estando na cidade de Betânia, lá aonde Jesus tinha alguns amigos, eram eles Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos, as suas irmãs Marta e Maria. E aqui nós vemos que Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão, que era doente, que era leproso. Podemos entender também que este homem também era talvez um dos amigos de Jesus. E esse homem deu na sua casa um jantar, uma refeição, e chamou ali estes amigos, Jesus, muito provavelmente Lázaro, Marta, Maria, e diz a palavra que se assentaram à mesa para participar desse jantar. E estando eles lá sentados à mesa para participar da refeição, diz a palavra que se aproximou de Jesus uma mulher, e essa mulher trazia na sua mão um vaso, diz a palavra, um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra como que o mármore, e nessa pedra eles esculpiam e faziam um vaso. E essa mulher então agora adentra a sala do jantar com esse vaso de alabastro em sua mão, esse vaso de pedra em sua mão. E diz a palavra que ela chega perto de Jesus e derrama sobre a cabeça de Jesus o bálsamo que estava dentro daquele vaso de alabastro. Derrama sobre a cabeça de Jesus o unguento de nardo puro sobre a cabeça de Jesus. Então aqui nós vemos que essa mulher entrou naquela sala carregando algo de valor. O vaso de alabastro, já dizem os estudiosos, que era de grande valor.
o unguento, o óleo perfumado que estava dentro daquele vaso, dizem os estudiosos que era muito valioso também, equivalia a 1 ano de trabalho naquela ocasião. Se trouxermos para os nossos dias, 1 ano de trabalho ao salário mínimo, já chega perto dos 30 mil, 20 mil. Então, entendemos aqui que era muito valioso aquele bálsamo que aquela mulher derramou sobre a cabeça de Jesus. Aqui em Mateus está registrado que ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas se você abrir a tua Bíblia lá no Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 12, vai dizer ali o nome dessa mulher. E vai dizer que essa mulher derramou também o bálsamo não somente sobre a cabeça, mas sobre os pés de Jesus, e enxugou-lhe com os seus cabelos logo após ter feito isso. Aqui nós vemos que um dos evangelistas olhou e viu quando ela derramou sobre a cabeça de Jesus. O outro, João, olhou e viu quando ela derramou esse bálsamo sobre os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. E a palavra que lemos nos diz que quando esta mulher fez isso, derramou aquele unguento tão valioso sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus, os demais que estavam participando daquele banquete, daquele jantar, ao verem esta cena, começaram a dizer consigo mesmo: que desperdício! Esta mulher está derramando todo esse bálsamo de uma vez só sobre a cabeça, sobre os pés de Jesus. É um bálsamo tão caro, num vaso tão caro, e ela faz um ato desse de uma vez só. Que desperdício! Poderia ter vendido e dado em forma de alimento para os pobres, poderia ter feito boas ações, poderia ter feito tantas coisas, mas não. Essa mulher pegou esse bálsamo, essa mulher pegou esse vaso, quebrou e jogou tudo de uma vez só sobre esse Jesus. E ele não é nada diferente, ele é apenas um homem como qualquer um de nós, está aqui participando do jantar conosco. Ele é amigo de Lázaro, é amigo de Marta e Maria. Quem sabe eles olhavam para Jesus e diziam: isso aí é um qualquer. Porque Jesus fazia milagres, mas quando o homem, a mulher vê os milagres, se ele não quiser crer, ele vai dizer que não foi um milagre. Ele vai dizer: isso aí acontece sempre, isso aí não é nada, isso aí não foi um milagre. Se a pessoa não tiver fé, tudo pode estar diante dos olhos dele, diante dos olhos dela, mas ele não consegue ver. Quem sabe esses aqui eram assim. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Com certeza eles disseram: Lázaro nem estava morto, ele estava vivo lá dentro, por isso que ele saiu. Mas já fazia 4 dias. Não, mas já aconteceu isso aí outras vezes. Ele saiu, ele estava vivo, estava só dormindo. Porque quando o homem e a mulher não quer exercitar a sua fé, não quer crer, ele fica cego. E diz a palavra que muitos aí estão cegos, porque o príncipe desse mundo cegou-lhes o entendimento. O príncipe desse mundo é Satanás, que cega o entendimento de muitos. Mas graças a Deus que nós que aqui estamos, eu creio que o Senhor já tem aberto nossos olhos espirituais para nós ver as maravilhas de Deus, para nós saber que Deus é real, que Deus está no nosso meio. Hoje não estamos aqui num jantar, num banquete físico como eles estavam, mas eu creio que nós que aqui estamos participando de uma mesa, porque diz a palavra de Deus que esta palavra que estamos meditando aqui hoje, ela é o pão vivo de Deus. A palavra de Deus, ela me alimenta e ela te alimenta. Então nós podemos nos imaginar aqui nesta noite sentados à mesa,
com Jesus, da mesma maneira como estes aqui estavam, sentados à mesa naquele banquete com Jesus. Talvez aqui nesta noite não vai entrar ninguém trazendo um frasco de perfume mais caro, quebrar aqui nesse lugar e jogar, dizendo que está jogando sobre Jesus. Não, mas quem sabe nesta noite, uma criança dessa, um irmão, uma irmã dessa que está aqui nesta noite, ela pode tirar do seu tesouro, da sua alma, do seu coração, o mais perfeito louvor, quebrar diante do Senhor nesta noite e derramar aos pés de Cristo, e isso será para o Senhor como cheiro suave à sua presença. A vida quebrada e o bálsamo subindo, o perfume subindo, a glória subindo, a adoração chegando no trono da graça, e Deus, como é maravilhoso, misericordioso, respondendo sobre nós com poder, com cura, com libertação, com salvação. Quem sabe nessa noite eu e você podemos quebrar o nosso vaso de alabastro e derramar sobre Cristo, derramar aos pés de Cristo a nossa adoração, para que esta adoração chegue diante de Deus. Eu tenho certeza que nesta noite, aqui nesse lugar, existem muitos vasos de alabastro para serem quebrados. Eu mesmo quero me derramar diante do Senhor e apresentar diante dele a minha vida em sacrifício vivo de louvor a Deus. Veja que, como eu falei, alguém olhou para aquela mulher e viu quando ela derramou o bálsamo sobre a cabeça. Outro olhou para aquela mulher e viu quando ela derramou o bálsamo sobre os pés de Jesus. Aqui eu entendo que alguém vai olhar para mim e não vai entender na sua plenitude o meu ato de louvor a Deus. Alguém pode olhar para mim e ver apenas eu derramando sobre a cabeça de Jesus o bálsamo. Alguém pode olhar para mim e ver apenas eu derramando sobre os pés. E isso acontece muito. Alguém olha para mim, alguém olha para você e te julga. Esse aí não serve a Deus coisa nenhuma. Esse aí está todo errado. Essa aí não serve a Deus coisa nenhuma. Essa aí só vai de vez em quando, só joga sobre os pés. Esse aí só vai de vez em quando, só joga sobre a cabeça, não se entrega verdadeiramente. Mas Jesus está olhando, Jesus está contemplando, Jesus contempla o teu esforço, Jesus contempla a tua luta, Jesus contempla o que você está passando, Jesus está olhando, Jesus está vendo, e Ele reconhece, Ele recebe quando eu e você nos apresentamos diante dEle de todo o coração. Jesus viu o que essa mulher fez, e ele deu testemunho dessa mulher. Ele disse assim: essa mulher está fazendo, ela está me preparando, ela está fazendo algo para mim. Vocês estão dizendo que é um desperdício. Alguém olha para você e diz que é um desperdício, você está gastando a tua vida, você está quebrando o teu vaso de alabastro indo em igreja, você está perdendo tempo ir lá em igreja, você está perdendo tempo estar no meio dos crentes. Para com isso, isso aí não vale de nada. Mas Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite: vale a pena. Se esforce um pouco mais, continue um pouco mais, quebra um pouco mais esse vaso, derrama um pouco mais esse bálsamo, faça um pouquinho mais para Jesus, que Jesus está contemplando, Jesus está vendo. E Jesus lançou ali uma palavra profética para aquela mulher. Ele disse: aonde esse evangelho for pregado ao redor desse mundo, o que essa mulher acabou de fazer vai ser lembrado. E hoje aqui no nosso meio, mais uma vez essa palavra se cumpre. Estamos nós aqui pregando esse evangelho, dizendo que Jesus veio, que Jesus se deu, morreu e ressuscitou por mim e por você, e estamos hoje aqui lembrando do que essa mulher fez. Hoje está se cumprindo mais uma vez essa palavra, estamos aqui lembrando da atitude dessa mulher. As nossas atitudes diante de Deus estão sempre claras diante do Senhor.
as nossas ações, o nosso passo que nós damos para Jesus, Ele está vendo, está tudo registrado no livro das obras. O que eu faço, o que você faz para Jesus está registrado no céu, Ele está vendo, Ele está contemplando. E diz a palavra que naquele dia Ele há de nos dar o nosso galardão pelas nossas obras. Nós não vamos entrar no céu porque vamos à igreja, não vamos entrar no céu porque oramos por alguém, porque pregamos a palavra para alguém, não vamos entrar no céu porque nós damos cesta básica para alguém, porque nós cuidamos de alguém, não. Nós vamos entrar no céu pelo sangue de Jesus, porque Ele nos deu o ingresso para entrar no céu. Mas quando chegar no céu, nós vamos receber o galardão por aquilo que nós estamos fazendo para Jesus. Ó, meu servo, eu tive sede e você me deu de beber, eu tive fome e você me deu de comer. Quando é que fizemos isso, Senhor? Quando você alimentou um órfão, quando você alimentou uma viúva, quando você ajudou um dependente químico a se recuperar, quando você orou por alguém e eu pude curá-lo, quando você pregou a minha palavra para alguém. Agora entra aqui, meu servo, eu vou te dar a recompensa. Toma, meu servo, o teu galardão, a tua recompensa. O meu trabalho e o teu trabalho para Jesus, irmão, tem recompensa, tem galardão. Então faça com amor, continua fazendo com amor. Talvez alguém olhe para você e não vai entender, como nós estávamos comentando hoje à tarde. Alguém pode olhar para você e dizer: você é maluco, você é doido, querer se envolver com essas coisas, com igreja, com gente, com povo. O povo é tudo ingrato. Talvez alguém possa mesmo ser ingrato, mas Jesus, Ele não é ingrato. É para Ele que estamos trabalhando, é perante Ele que estamos derramando o nosso bálsamo, e Ele está contemplando. Algo que nos chama a atenção ao meditar nessa palavra é que essa mulher, ela não levou qualquer coisa para Jesus. Ela não levou o perfume lá da loja do 10, não. Ela levou o fruto de 1 ano de trabalho. Ela levou para Jesus o mais caro, aquilo que ela tinha lutado tanto. Alguém pode olhar para nós e dizer: está perdendo a tua vida. Mas eu creio que a nossa vida é o que nós temos de mais precioso na face dessa terra. E a nossa vida nós precisamos derramar aos pés do Senhor. Então, se nessa noite você sentir desejo de servir a Jesus, pode saber que é o Espírito Santo que está tocando no teu coração. Faça isso mesmo, sirva a Jesus, gaste a tua vida com Jesus, gaste esse óleo, esse bálsamo que você tem para oferecer, ofereça tudo para Jesus, gaste tudo na obra do Senhor, que Ele há de recompensar a tua vida. Eu comentava com a minha esposa, às vezes nós éramos chamados, às vezes somos chamados para ir levar a palavra lá no interiorzão, e se alguém for olhar humanamente, ninguém vai quebrar tudo o carro, vai estragar tudo, que gasto vai ter, é difícil. Mas nós comentávamos: vamos gastar o que nós temos para a obra do Senhor, vamos gastar o que nós temos para Jesus. Quando quebrar esse aí, o Senhor dá outro. Eu creio, eu tenho fé no Senhor. Nós precisamos exercitar a nossa fé, caso contrário, não adiantaria mesmo nós fazer nada para Jesus. Como disse Jó: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Se ficasse em casa, ficasse em carro, ficasse em emprego, ficasse em comida, mas graças a Deus, como disse Jesus, que o meu nome está escrito no livro da vida, nada pode apagar, apenas eu mesmo, se eu me afastar dos caminhos do Senhor, deixar de caminhar para o céu, aí eu perco a minha oportunidade. Mas se eu estou firme com Jesus, nada me arrebata da sua mão, disse Jesus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite o Senhor está aqui nos instigando, o Senhor está aqui nos esforçando, o Senhor está aqui nos animando, o Senhor está aqui na mesa sentado conosco e falando conosco: continua, meu servo, continua, minha serva, derrama um pouquinho mais,
quebra esse vaso um pouquinho mais, que eu posso te recompensar grandiosamente. A obra é minha, eu sou o Senhor, é para mim que você está fazendo, você está me preparando, como disse Jesus para aquela mulher, ela está me preparando para aquilo que eu tenho que passar ainda. Então receba de Deus o ânimo nessa noite, receba de Deus a graça do céu nessa noite, para você continuar firme servindo a Ele. Receba de Deus força, poder e graça, em nome de Jesus Cristo de Nazaré nessa noite, para você continuar servindo ao Senhor. Não desanime, não pare, receba a força de Deus essa noite, que eu creio que é isso que Deus tem para mim e para você. Se alguém olhar para você e dizer, para com isso, para com esse negócio de ir nessa igreja, para com esse negócio de servir a Jesus, para com esse negócio, como alguém pode olhar para mim, para minha esposa, dizer de cuidar de igreja, de cuidar de povo, para com esse negócio de tocar esse violão aí, para com isso. Não, eu vou continuar, eu estou derramando o meu bálsamo, eu estou quebrando o meu vaso de alabastro, e eu creio no meu Jesus, que eu estou fazendo para Ele, e Ele há de me recompensar. Receba de Deus esta palavra nesta noite, e seja um crente vitorioso, em nome do Senhor Jesus Cristo.